Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma aula sobre porcentagem. E hoje a gente vai falar sobre porcentagem da porcentagem. Olha só essa questão. As autoridades da área de saúde do município de Alto Alegre, no interior do Ceará, acabam de comunicar que 15% das pessoas da comunidade de Alto Alegre foram afetadas por um certo tipo de virose. Sabe-se que 4% das pessoas afetadas foram hospitalizadas. Tendo em vista esses dados, pode-se afirmar que o número de pessoas hospitalizadas em relação à comunidade inteira é de. Então vamos lá, olha só essa questão. Uma questão muito interessante. Eu vou inicialmente fazer ela de uma forma bem tranquila, bem explicada, bem detalhada, com rigor até excessivo em relação aos detalhes, para que você que está no nível mais básico possa compreender essa questão sem grandes dificuldades. E depois eu vou explicar ela de uma outra forma, que é a forma mais interessante de se fazer essa questão, certo? De uma forma, vamos dizer assim, mais inteligente, mais objetiva, mais rápida. Então vamos lá. Olha só, os dados. A gente tem que 15% da população foi afetada e a gente tem os hospitalizados de 4%. Então, um ponto importante que a gente tem que entender sobre porcentagem é que a porcentagem ela sempre está relacionada a um determinado grupo, uma determinada quantidade, um determinado valor. Então, a gente não pode simplesmente pegar isso aí jogando essas porcentagens sobre qualquer valor que a gente vai obter, consequentemente, uma boa possibilidade de errar a questão. A gente não tem que entender que o que? Esses 15% é da população e esses 4% são sobre os afetados, correto? Então, o primeiro ponto que a gente pode ter em mente é o seguinte: como a questão ela não especifica qual é a população dessa cidade, você pode arbitrariamente selecionar um valor que você achar conveniente. Você pode usar qualquer valor, você pode usar um valor dizer que é 5.000, 7.000, 50 pessoas, 500 pessoas, mas é mais conveniente que você utilize valores que sejam múltiplos de 10, de 100, de 1.000, porque já que você está trabalhando com porcentagem, utilizar valores que são múltiplos de 10 são mais convenientes para a operação dos cálculos matemáticos. Então vamos supor que essa população ela tenha 1.000 pessoas nessa cidade. Então você pode dizer que 1.000 pessoas corresponde ao total dessa população, ou seja, corresponde a 100% da população da cidade. E a gente tem informação que 15% dessa população foi afetada pela virose. Então a gente pode calcular essa quantidade dos afetados. Vamos chamar de quantidade A. Então, essa quantidade A de afetados é de 15% da população. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3, sendo que 1.000 está para 100, assim como A está para 15. Então, fazendo a regrinha de 3, a gente fica com 100 vezes A é igual a 1.000 vezes 15, né? E aqui é uma continha bem simples, bem tranquila. Na verdade, você já poderia até fazer de cabeça, sem precisar da regra de 3, mas vamos fazer com bastante detalhe, sem, sem a gente pular algumas etapas, para que você que esteja no nível mais elementar consiga entender bem a questão, né? Então vamos lá. A gente simplificando essa equação que a gente ficou, a gente fica com A igual a 1.000 vezes 15 dividido por 100. E fazendo essa continha, a gente percebe que vai dar, obviamente, 150 pessoas. Então, se a população dessa cidade tiver 1.000 pessoas e 15% dessa população foi afetado pela virose, então a gente tem uma população aí de afetados correspondente a 150 pessoas que foram afetadas por essa virose. Aí um ponto importante, agora a gente tem que entender quantas pessoas desse grupo de 150 foram hospitalizados. Então, a gente tem que pensar o seguinte: desses 150, que são todas as pessoas afetadas, então corresponde a 100% dos afetados, a gente tem que 4% dos afetados, ou seja, 4% deles foram hospitalizados. Então, o número de hospitalizados, que eu vou chamar de H, corresponde a 4% dessa população de 150 pessoas, né? Desse grupo de 150 pessoas. Então, fazendo a regrinha de 3 para saber quanto é 4% de 150, a gente tem que H vezes 100 é igual a 150 vezes 4. Passando esse 100 para o outro lado dividindo, a gente fica com H igual a 150 vezes 4 dividido por 100. E é uma quantia muito simples para a gente fazer também, né? A gente pode já simplificar ali cortando um de zeros
15 vezes 4 vai dar 60, que dividido por 10 vai dar 6. Então, a gente tem que, dessas 150 pessoas que foram afetadas pela virose, 6 delas foram hospitalizadas. Então, vamos lá, recapitulando. A gente tinha uma população de 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, 150 foram afetadas pela virose. E dessas 150 pessoas que foram afetadas pela virose, 6 pessoas foram hospitalizadas. E a questão ela está interessada em saber quantos por cento desses hospitalizados representam da população total. Então isso é muito simples. Você vai pegar o número dos hospitalizados, que são 6 pessoas, e dividir pela população total, que é 1.000 habitantes na cidade. Como esse valor vai dar em decimal, para converter para porcentagem, a gente precisa multiplicar por 100%, né? Então, fazendo essa continha, a gente fica com a resposta que é x igual a 0,6%. Então, a gente tem uma população de 1.000 pessoas, 6 pessoas vão ser hospitalizadas. Essas 6 pessoas diante de 1.000 corresponde a 0,6% da população. Bom, pessoal, essa é a primeira forma de raciocinar essa questão. Ela tem regra de 3, então você acaba perdendo muito tempo fazendo as operações, que muitas delas você poderia inclusive fazer de cabeça. Principalmente como a gente tem uma situação aqui que os números são muito favoráveis para as situações de fazer cálculos mentais, né? Sem você precisar usar a regra de 3. Só que tem situações que são mais complicadas, então você acabaria precisando realmente utilizar a regra de 3. Porém, tem uma situação que a gente pode fazer essa conta de forma mais rápida, mais interessante. Então a gente vai para essa próxima situação. Olha só, a gente tem que os afetados eram 15% da população, como a gente já sabia, e os hospitalizados eram 4% dos afetados. Aí o que a gente tem que ter em mente? Se os hospitalizados são 4% dos afetados, e esses afetados são 15% da população, a única coisa que a gente precisa saber é fazer o seguinte, a gente precisa substituir esses afetados, sabendo que esse valor corresponde a 15% da população, da seguinte forma. Então, olha só, a gente tem aqui 4% de 15% da população. Então, a gente está interessado em saber uma porcentagem da porcentagem. Então, 4% a gente pode transformar para decimal, para o valor em decimal que vai dar 0,04. E multiplicar por 15 para dar o valor que a gente tem interesse. Então, 0,04 vezes 15%, a gente vai ficar com 0,6%. Então, a gente está falando de 0,6% da população, que é o valor que a gente está interessado. Então, essa situação onde a gente tem porcentagem da porcentagem, você pega um dos valores da porcentagem, transforma para decimal e multiplica pelo outro e você vai obter o valor que você tem interesse. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês.